Olá, Nubia Sol aqui com você. E eu tô aqui hoje para falar sobre as vidas passadas. Será que nós conseguimos acessar os registros das nossas vidas passadas? Ou será que tudo isso é um holograma, mais uma armadilha da Matrix para nos prender em histórias que não são nossas e que de fato nem existem? Se você quer saber sobre isso, já curte esse vídeo, já se inscreve nesse canal para aprender sempre sobre espiritualidade, autoconhecimento e despertar. Então vamos lá. Vidas passadas ou hologramas? Então, quando a gente muitas vezes faz regressões, muitas pessoas voltam em vidas onde eram Cleópatra, onde eram faraós, onde eram reis e rainhas. Isso é muito comum. Mas será que essas regressões, elas realmente são verdadeiras ou elas são imagens implantadas no nosso DNA ou nas nossas células ou nos nossos corpos energéticos para nos iludir e para nos atrasar mais ainda nesse processo de autodescoberta de quem nós somos? Vamos entrar nesse assunto então agora. Quando a pessoa acredita em determinada encarnação, ela assume o karma completo desse contexto encarnacional, seja ele bom ou ruim. Muitas pessoas que buscam através de oráculos ou regressões a vidas passadas e acessaram esses hologramas ou até mesmo a essa realidade, acabaram ancorando definitivamente em suas vidas presentes os registros kármicos e dármicos dessas encarnações. A questão é que, na maior parte, essas encarnações não são reais, mas implantes de memória para prender as pessoas na realidade terrestre encarnacional. Isso insere uma gama de obrigações e de karma que essa realidade sustentou no passado. Se conecta diretamente ao subconsciente da pessoa e passa a ser ativo na vida presente. O que inclui com tudo isso? Obsessores, doenças ou mesmo aspectos positivos, o que nem sempre ocorre, é mais raro, né? Muitas pessoas, na sua ânsia interna de poder, vaidade ou mesmo curiosidade, buscam saber o que foram em vidas passadas, porém não existe uma garantia que essas regressões realmente estejam acessando um registro verdadeiro, assim como a vidência de uma pessoa, pois esses registros podem ser captados de um obsessor muito próximo a essa pessoa ou um holograma. O que isso quer dizer? Que, como existem as entidades invisíveis que a gente não percebe, elas facilmente nos influenciam energeticamente através do nosso campo vibracional. O que pode acontecer é que, uma vez com a evidência ou a sensibilidade, a gente esteja vendo uma imagem, um holograma, que essa entidade está projetando na nossa tela mental como uma verdade e de fato, não é uma verdade. Tá vendo como é bem sutil essa questão dessas energias e acessar essas informações? Então vamos continuar. Os implantes geram hologramas que entram na frequência psíquica da vidência, né, das pessoas com muita facilidade, fazendo com que enxerguem vidas ou situações que nunca existiram para a pessoa. Porém, quando você aceita isso como a sua verdade, toda a carga que essa realidade gera fica atrelada permanentemente na pessoa, ampliando ainda mais a sua rede de obrigações na Terra, com um umbral e com esses clones de controles. Olha só, se você não entendeu, é assim. Se alguém disser que você foi um rei, que você matou todo o povo do seu reino, que você roubava e escravizava essas pessoas para pagar impostos, e tudo isso não for verdade, mas você aceitar que isso é uma verdade que foi uma encarnação sua,
automaticamente é incutido em você as obrigações karmáticas que essa encarnação requer, que seria recompensar as pessoas quem você escravizou e todas aquelas coisas negativas. É como o professor Hélio fala, a gente cria massa escura e aí a gente começa a vibrar uma frequência muito mais pesada e densa, e aí a gente precisa equilibrar essa balança quando a gente faz essas coisas. Só que o que está dizendo aqui é que você pode não ter feito nada disso, mas uma vez que você aceitou essa história que te contaram como sua realidade, esse holograma e essa entidade insere isso em você e isso começa a fazer parte de você. Aí fica infinito o tempo de sair daqui, uma vez que você está preso nesses hologramas, nesses miasmas, nessas crenças, em toda essa carga que somatizou no seu campo e que você precisa de mais tempo para poder limpar todo esse processo. Então, realmente, é bem complexo tudo isso, né? Então, vamos lá. As programações dos nossos dogmas, que se baseiam em nossos elementais e nos miasmas que codificamos, são os mecanismos que nos mantêm presos a situações repetitivas de sofrimento. O correto seria que as nossas vidas passadas fossem um livro aberto para todos nós. De fato, né? Porque como que a gente vai saber o que de fato é nosso, o que precisa ser alinhado, se a gente perde toda essa consciência quando entra no corpo, né? Essa é uma armadilha da Matrix, né? Para que aprendêssemos a viver mais harmonicamente e entender o nosso karma de forma a superar os obstáculos. Mas isso não ocorre, pois estamos dentro de uma prisão holográfica de sofrimento, onde a nossa divindade foi nos removida pelas crenças aceitas por nós mesmos. Todos nós carregamos a memória celular de vidas passadas em nosso inconsciente de forma a manter uma codificação a ser corrigida à medida que despertamos para o nosso parâmetro de vida e de conduta. Os elementais que geramos nas vidas passadas representam a bagagem de miasmas codificados em nossa matriz genética, na fita dupla do nosso DNA. Quando um holograma é acoplado à nossa memória, passa a determinar um mecanismo concentrado de sofrimento e de repetições dos miasmas de forma intermitente na vida das pessoas, criando os mecanismos que obrigam as pessoas a voltarem a encarnar, seguindo os mesmos ciclos negativos do passado. Esse processo gera condições para que entrantes se mantenham sempre próximo das pessoas, para que possam controlar suas vidas e, ao mesmo tempo, estudar os processos endócrinos e vitais no decorrer do processo. A nossa memória não consegue definir o que é real ou o que é um holograma. Olha só. Pois a mesma pode ser enganada através de informações subliminares. Atualmente, nas pesquisas mais modernas, já se fala na condição de penetrar nos sonhos de uma pessoa e inserir ou extrair memórias da mesma. Isto é um exemplo do que já se pesquisa e tem sido ventilado para a mídia. Nos patamares mais internos das pesquisas, como o poder da mente, e já é possível desdobramento psíquico na linha do tempo com a capacidade de intervenção nos acontecimentos. Isso aqui está querendo dizer sobre o seguinte: existem seres que têm esse super dom, como o Corel Gould. Dá uma pesquisada aí, que é um cara que é um contatado de raças, os azuis, eu acho que é isso, e ele tem essa super capacidade de desdobramento em linhas temporais. Então é como se ele fosse no futuro e voltasse trazendo informação. E ele trabalhava para um grupo aí, né? Ele foi meio que capturado para fazer isso. Então, assim, existem pessoas com essa capacidade que trabalham para esses governos secretos, agências secretas, onde elas conseguem acessar essas linhas de tempo para trazer essas informações para influenciar pessoas. Muitas vezes invadindo o campo psíquico de uma pessoa enquanto ela dorme e inserindo exatamente isso que a gente viu ali, essas memórias, para influenciar na tomada de decisão
de outra pessoa. É um assunto bem complexo, muito profundo, but real. Muito real. E aí você me pergunta, mas Núbia, o que a gente faz então? Então, o que a gente faz? Quando a gente está falando de processo de evolução e ascensão e crescimento, é muito delicado. Mas uma coisa que eu sei e eu aprendi nesses 15 anos de busca, estudo e curso e leituras, é que é o seguinte: você vai aprender e vai ouvir um monte de coisa sobre tudo. Mas o que vai importar é você fazer da existência que você está consciente, ou seja, o agora, o melhor que você puder, no sentido de frequência boa, elevada, pensamento positivo, reto viver, pensar, agir, fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a você mesmo, honestidade, caráter, meditação, livro, estudo, autoconhecimento, entender sobre as leis e como essa matrix de controle funciona, quais são as brechas que tudo isso deixa para que a gente consiga fazer a nossa verticalização, o nosso próprio processo, entender que não tem salvadores para nós nesse processo, que os salvadores somos nós mesmos. É muito difícil fazer isso sozinho, porém é mais difícil ainda quando você cai na cilada de gurus que atrapalha mais ainda o seu processo e te coloca chip, te coloca implante. Nossa, eu passei por tantas coisas como essas de estar chipada, de estar com coisas, de estar magiada, nesses lugares que eu fui, atrás de grandes magos que eu achava que eram incríveis e que poderiam me ensinar grandes coisas. Então, assim, esse caminho, a gente tem muito que saber onde a gente está indo buscar. A gente pode ouvir um monte de coisa, mas o que vai fazer sentido? Entende que a gente pode criar uma realidade, assim como esses seres podem influenciar a gente de uma realidade negativa que não é nossa, a gente pode resolver criar para nós uma realidade que faça sentido? E dizer, é assim que eu quero que seja para mim? É assim que eu quero que aconteça? E aí a gente determinar e seguir naquela direção? Isso é ser senhor de si mesmo. Isso é ser o mago e ser o avatar da sua própria evolução e elevação consciencial. É fácil? Não, 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 não mesmo. Senão muitos já teriam saído daqui. Mas esse é o caminho. Não tem outro. Esse é o caminho e por mais difícil que pareça e por mais solitário que pareça, é o caminho que vale a pena, é o caminho que nos leva de volta à fonte, tá bom? Então é isso, vou terminando esse vídeo por aqui. Beijos de luz, gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo de aprendizado sobre espiritualidade e despertar. Beijos de luz e até a próxima.